A Fórmula 1 está vivendo um dos momentos mais tensos dos bastidores nesse ano de 2026. E tudo começou com uma declaração que balançou as estruturas da categoria. Lando Norris, o atual campeão mundial, não se segurou e disparou críticas pesadas contra o próprio regulamento que ele compete. Para ele, a categoria estaria focada demais em dinheiro, em faturamento e menos na essência real do esporte. Uma acusação grave, vinda justamente de quem está no topo do campeonato. Antes de eu contar como isso terminou, deixa o like nesse vídeo agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essa discussão para mais gente que também acompanha de perto os bastidores da Fórmula 1. Bora entender essa história direito. Porque essa fala do Norris não é uma coisa comum. Normalmente, campeão mundial não vai a público criticar abertamente as regras da própria categoria que ele domina. É quase um tabu dentro do paddock. Só que ele fez isso, sem meias palavras, questionando se a Fórmula 1 de hoje ainda é sobre esporte ou se virou puramente sobre faturamento e interesse comercial. E o que ninguém esperava era a resposta que veio em seguida. Porque ela não veio de um chefe de equipe, não veio de alguém da diretoria da FIA, não veio de nenhuma das vozes que normalmente entram nesse tipo de debate técnico e político da categoria. Ela veio de um lugar que praticamente ninguém imaginava. E essa resposta não só confrontou o campeão mundial de frente, como acabou expondo uma verdade bem incômoda sobre o que realmente está em jogo dentro da Fórmula 1 hoje. Gabriel Bortoleto, o brasileiro que já vinha defendendo publicamente o regulamento atual desde Silverstone, resolveu encarar essa crítica de frente, sem rodeios. Enquanto o Norris apontava para uma Fórmula 1 comercial demais, o Bortoleto trouxe um argumento que pouca gente tinha reparado até então. Pilotos gigantes, nomes como Verstappen, Hamilton e Leclerc, enfrentaram dificuldades reais ao longo da temporada inteira. E isso, na visão dele, prova justamente o contrário do que o Norris insinuava. Prova que a Fórmula 1 não perdeu a essência, que os carros continuam desafiadores de verdade e que os pilotos rápidos ainda fazem toda a diferença na pista, mesmo com toda a tecnologia embarcada. Se você está curtindo esse tipo de debate técnico, que vai além do resultado de corrida e entra na filosofia real da categoria, esse é o momento de se inscrever no canal. A gente se dedica para trazer essas discussões com profundidade, sem forçar drama onde não existe, só juntando os fatos e mostrando o que eles realmente significam. Se inscreve, ativa o sino, porque essa polêmica ainda tem muita coisa para desenrolar. Voltando para o confronto. A polêmica de verdade explodiu quando o Bortoleto decidiu quebrar um protocolo silencioso que normalmente existe entre pilotos. Em vez de uma resposta diplomática, dessas que a gente está acostumado a ouvir em entrevista coletiva, cheia de cada um tem sua opinião e respeito o ponto de vista dele, o brasileiro foi direto, foi ácido, sem meias palavras. Ele disparou que, se o Norris prefere correr com menos potência, bastaria desconectar a bateria do próprio carro. Presta atenção no tamanho dessa provocação. Não foi uma resposta qualquer. Foi uma alfinetada calculada que atingiu o Norris exatamente no ponto mais sensível da crítica que ele tinha feito. Porque o argumento do inglês era sobre o peso comercial da tecnologia elétrica na categoria hoje. E o Bortoleto respondeu exatamente ali, provocando que, se o problema é a tecnologia, é só abrir mão dela. E essa jogada, sinceramente, fez o mundo da Fórmula 1 parar para ouvir. Porque não é todo dia que um piloto de 21 anos, na segunda temporada de carreira, decide confrontar publicamente o atual campeão mundial, numa discussão sobre os rumos da própria categoria. E o Bortoleto não ficou só na provocação verbal.
Ele trouxe prova técnica para sustentar cada palavra que falou. Porque, segundo análises de perfis especializados em dados da Fórmula 1, ele bateu o recorde de velocidade máxima da atual geração de carros, alcançando 360 km por hora numa reta, ainda com o tanque cheio de combustível. E tem um detalhe técnico que reforça ainda mais o peso dessa provocação. Acima de 350 km por hora, o regulamento atual zera completamente a contribuição da potência elétrica do carro. Ou seja, ele alcançou essa marca praticamente sozinho, só com o motor a combustão. Um motor que, segundo especialistas, nem é considerado um dos mais potentes do grid atual. Pensa no peso disso. O Bortoleto não só respondeu à crítica do Norris com uma provocação afiada. Ele trouxe dados concretos que sustentam exatamente o argumento dele, que os carros de hoje continuam exigindo muito do piloto e que a tecnologia, longe de facilitar tudo, ainda depende de talento e coragem para ser bem aproveitada. E é exatamente por isso que essa jogada do brasileiro pode ser vista como um verdadeiro checkmate dentro dessa discussão. Porque ele não só respondeu à provocação do Norris, ele expôs, com dados na mão, a fragilidade do argumento que o campeão mundial tinha construído. E reafirmou, publicamente, que a paixão e o desafio da Fórmula 1 ainda superam qualquer discussão puramente comercial, mesmo que essas discussões existam, sim, nas entrelinhas da categoria. Porque não dá para negar que existe, sim, um componente comercial gigantesco por trás das decisões regulatórias da Fórmula 1 hoje. Mas o que o Bortoleto colocou na mesa foi uma pergunta incômoda. Será que isso realmente tira a essência competitiva do esporte? Ou será que o verdadeiro talento continua se destacando, não importa quantas mudanças regulatórias aconteçam ao longo do caminho? E aí fica o verdadeiro cerne dessa polêmica toda. De um lado, o Norris, defendendo uma Fórmula 1, onde o piloto, e não o algoritmo, decide o resultado da corrida. Do outro, o Bortoleto, defendendo que o piloto continua sendo protagonista, mesmo dentro de um sistema tecnológico cada vez mais complexo. Duas visões diferentes, dois argumentos fortes e um confronto público que quebrou, de vez, aquele protocolo de discrição que normalmente existe entre pilotos de elite. Então fica a pergunta que eu quero deixar com você agora. Será que o Bortoleto foi longe demais nessa provocação, confrontando abertamente o atual campeão mundial? Ou será que o Norris realmente precisava ouvir essa resposta, com dados concretos na mesa, para entender que a essência da Fórmula 1 ainda está viva, mesmo em meio a tanta tecnologia? Deixe a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, agora mesmo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre essa provocação e sobre o futuro dessa discussão dentro da Fórmula 1. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente vai continuar acompanhando de perto cada capítulo dessa polêmica que já está dividindo opiniões dentro e fora do paddock. A gente se vê no próximo vídeo.